Oi, gente, tudo bem? Eu queria muito contar para vocês a história da música Você Precisa de Mim. Então, eu separei esse momentinho para poder contar para vocês. Eu acredito que vai te inspirar, que vai fazer você entender um pouco mais qual é a mensagem. Eu acho que a mensagem da música ela ficou bem clara, mas eu queria que vocês entendessem um pouco mais da profundidade disso, em como que Deus usa certos tipos de coisas, situações, para nos trazer algo especial, algo de valor para a nossa vida. Eu lembro de ter vindo aqui para o estúdio e eu estava vivendo assim uma semana bem complicada, bem difícil. Como a maioria das pessoas, às vezes você tem semanas tranquilas, semanas onde está tudo dando certo, e aí você tem semana que já não está indo tão bem, vem o cansaço, vem a fadiga. E eu estava numa semana dessas, em que eu me sentia totalmente esgotada emocionalmente, sabe? Parece que tinha um fardo pesado nas minhas costas de carga emocional. E eu lembro de ter vindo aqui pro estúdio, estava um dia bem frio, e vocês sabem que eu sou bem frienta, sempre reclamo do frio. E eu falei, eu vou subir, tem uma escada, que lá fora, aqui do estúdio pega sol, então tem que sair daqui, gente, porque aqui é bem geladinho, assim, e no inverno ele fica bem gelado, então lá em cima é onde tá um calorzinho bom, tem um clima gostoso. Então eu peguei e fui lá pra cima e fiquei ali processando as minhas emoções. Eu acho que é muito importante a gente ter esse tempo de você pensar, realmente você ficar sozinho, de você fazer se enxergar para dentro de você e tentar entender o que está acontecendo, por que muitas vezes é difícil você lidar com uma semana complicada, uma semana difícil. Então é importante ter esse tempo de olhar para você mesmo. E as minhas emoções ali estavam à flor da pele. Eu falei, não, eu preciso ficar nesse tempo aqui, pensar, falar com Deus e pedir que o Senhor faça essa limpeza no meu coração. E enquanto eu estava refletindo ali sobre o que estava causando esse estresse tão grande em mim, foi perceber que, na verdade, eu estou passando por mudanças, minha vida está passando por mudanças nessa fase. E toda mudança, ela é difícil, porque exige que você saia do que você está acostumado para viver uma coisa diferente, para fazer uma coisa diferente, para agir de um modo diferente, entende? Então, as mudanças, elas são assim. Já diz o nome, né? Mudança, você não está acostumado. E eu percebi que essas mudanças que eu estava vivendo na minha vida estavam me trazendo um certo tipo de preocupação e desgaste emocional. Todas essas mudanças, elas são importantes para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente poder sair do lugar que a gente está e ir para o lugar de fato que Deus espera de nós, que Ele preparou para nós. Então não tem como você sair do estágio que você está para viver aquilo que Deus preparou para você sem passar por esse processo de mudança. Então é como se você estivesse nesse ponto, o que Deus quer para você está nesse ponto e você tem essa trajetória aqui para cumprir, você tem esse caminho para trilhar. Então é exatamente o que eu estava vivendo. Eu estava aqui, eu sentia que Deus queria que eu estivesse nesse lugar, só que eu tinha todo esse caminho para fazer e isso estava me causando uma grande preocupação e estava me afligindo a ponto de ficar todo aquele sentimento ali dentro do meu coração travando, né, me deixando pensativa demais a respeito das coisas. Então a primeira coisa que para você se limpar de tudo isso é você se permitir ter esse momento de oração com Deus. Eu sempre digo que não existe uma maneira de você se limpar por completo sem estar na presença de Deus, sem falar para Ele o que te aflige, colocar suas emoções aos pés dEle. Algumas pessoas deixam de orar porque elas dizem assim, mas Deus já sabe o que eu estou passando, Deus conhece meu coração, Ele tá junto comigo nessa trajetória, eu não preciso falar nada, Deus está vendo. Sim, Deus vê todas as coisas, mas Ele gosta quando a gente se abre, Ele gosta quando a gente inclui Ele na nossa vida como realmente um pai, né? Então, quando nós temos intimidade com o nosso pai, Ele sabe da nossa vida, Ele sabe da nossa história e a gente conta, né? Às vezes chega do trabalho, quer conversar com a sua família, olha, meu dia foi assim, meu dia não foi legal, ou eu tive essa mudança, ou eu tive essa promoção, você quer dividir um momento triste, ou às vezes um momento alegre. Você tem isso com a sua família e essa proximidade nossa com o Pai precisa existir em todas as fases da nossa vida. Então é importante você tirar um momento para chorar, para ficar ali derramando as suas lágrimas e falando com o Senhor. Quando você
colocar diante do Senhor suas emoções e chorar e deixar o Senhor preencher teu coração, você vai levantar desse momento de oração totalmente transformado. Porque essa experiência eu já passei muitas vezes na minha vida, de ir para a oração com o coração triste, contrito, e sair da oração, levantar da oração com o meu ânimo revigorado, transformado, porque existe um Espírito Santo Consolador que está ali para fazer essa limpeza, só que a gente precisa se permitir. E nesse momento de deixar as minhas emoções fluírem perante o Senhor, Ele me trouxe uma revelação de que Jesus já esteve aqui, já foi homem e já esteve com as suas emoções também, a flor da pele. Quando chegou perto do momento dele cumprir a sua grande missão, o coração dele estava apertado. E a Bíblia fala que ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Ele chegou a pedir a Deus que, se possível, passasse, que não deixasse ele passar por aquele processo, por aquela situação difícil. E me fez pensar que, poxa, eu estou aqui, estou com as minhas emoções aos pés do Senhor, e o Senhor sabe tudo isso que eu estou sentindo. Ele sabe na pele, Ele sentiu na pele tudo isso que eu estou sentindo. Ele sabe o que você está passando, o que você está enfrentando. E existem momentos que a gente se sente tão sozinho, e a palavra também diz que Jesus subiu ao monte para orar. E enquanto ele falava com Deus e colocava diante do Senhor o seu coração, os discípulos ficaram embaixo para vigiar enquanto ele subia a orar. E os discípulos não puderam vigiar, eles acabaram adormecendo. E quando Jesus voltou de lá, ele falou: poxa, mas vocês não conseguiram vigiar nem um pouquinho comigo, sem dormir, sem dispersar. Então eu tenho certeza que naquele momento Jesus se sentiu sozinho. E você se sente sozinho muitas vezes. Então foi muito bacana, porque eu pude ter esse reconhecimento de que eu não estava sozinha ali na minha dor. Eu não estou sozinha nos processos que eu preciso passar pela minha vida. Você não está sozinho nessa fase difícil, nessa fase de adaptação, de mudança. Deus está com você, Jesus está com você, e não só está, mas como entende o que você está passando e por que você precisa. Quando a gente tem uma grande missão para cumprir, nós vamos passar várias e várias vezes por processos difíceis, mas no final tudo vai valer a pena. No final coisas lindas vão acontecer. É como levantar daquele momento que eu estava ali falando com Deus e chorando, pegar o meu caderno, minha caneta e falar: não, eu preciso escrever sobre isso, e Senhor, por favor, traz à luz o que eu preciso escrever aqui, para que as pessoas entendam que o Senhor já passou por cada um desses processos, e o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor não vai nos abandonar, não vai nos deixar. Então é essa a história da música Você Precisa de Mim. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos de Deus, precisamos dele em todos os momentos, principalmente nos momentos de dor. O que acontece é a gente pensar: às vezes eu não sou digna de ter a companhia do Senhor nesse momento, eu tenho tantas questões dentro de mim, eu peco, eu erro, mas Jesus quer participar da tua vida. Ele quer participar desse processo junto com você. Ele está aí para isso. E Ele está dizendo: ó, quando você estiver mais angustiado, não é momento de você se dispersar de mim, de você não querer mais orar, de você não querer me contar as coisas, mas é momento de você chegar mais perto. É momento de você criar esse vínculo de amor cada vez mais forte com o Senhor e deixar Ele te ajudar nesse processo. Ele quer te ajudar nesse momento de dor, mas às vezes é a gente que vira as costas, às vezes é a gente que não quer, não se sente digno. Mas essa é a mensagem da música Você Precisa de Mim. E eu pude contemplar mais uma vez o Senhor agindo através de fases da minha vida e transformando isso em algo bom, em algo que vai trazer um renovo, uma restauração para as pessoas. Então eu estou muito feliz de compartilhar um pouquinho dessa história com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixe sua opinião aqui embaixo, seu comentário, seu like. Vou tentar do fundo do meu coração trazer cada dia mais conteúdo para vocês relacionado às músicas. Então eu espero que você realmente tenha gostado e que Deus possa te abençoar e te encher de força, de fé e de coragem. Deus abençoe, gente. Até o próximo vídeo.